Olá, você já me conhece, assim espero pelo menos. Eu sou o Diogão da redação de Português e Literatura também, professor Diogo Comba, é assim que você pode me encontrar no YouTube, no Instagram, são as redes sociais que estou usando neste momento para divulgar o meu trabalho, estes vídeos. Poderia estar roubando, poderia estar matando, mas estou fazendo aqui vídeos para o YouTube. Hoje daremos sequência, eu darei sequência e você vai me acompanhar aí, às aulas sobre cinema brasileiro. O que eu vou fazer hoje? Vou falar e comentar brevemente sobre 10 filmes que talvez você nunca tenha ouvido falar, ou ouviu falar, apenas não assistiu. E você me pergunta, como que você, Diogo, chegou a esses 10 filmes? Como que você teve conhecimento desses 10 filmes? Lembrando, esses 10 filmes, todos eles filmes brasileiros, muito importantes para a sua formação como cinéfilo, muito importantes para a sua formação como aluno posterior universitário, posterior profissional, seja lá a área que você escolher. Durante muito tempo eu costumava assistir na TV Educativa, canal 2 da TV aberta, um programa chamado Revista do Cinema Brasileiro. Trazia novidades sobre filmes brasileiros que ainda estreariam, filmes brasileiros que estavam em produção, filmes brasileiros que já tinham estreado. Depois comecei muitas vezes a procurar esses filmes e onde? Numa era pré-streaming, numa era pré-internet de banda larga e a locadoras. Conseguia muitos desses filmes em locadoras. Infelizmente, as locadoras estão em processo de extinção, muitas delas já foram extintas, mas também a gente consegue encontrar muitos desses filmes pela internet, certo? Vamos direto ao ponto, vou comentar sobre esses 10 filmes, de vez em quando fazendo analogias com livros e colocando os cartazes aqui do lado ou aqui do lado. Agora eu já estou editando um pouquinho melhor. O primeiro dos filmes que eu vou comentar é De Passagem, ou De Passagem, caso você seja carioca e fale com o nosso sotaque daqui. Estrelado pelo ator Silvio Guindani, você deve se lembrar dele, até porque recentemente ele esteve na reprise da novela O Clone, era o Basílio, lá que trabalhava no bar da Dona Jura. Qual é a história do filme? O personagem do Silvio Guindani recebe uma ligação de São Paulo, ele está morando no Rio de Janeiro, estudando no colégio militar, recebe uma ligação de São Paulo porque o irmão dele tinha desaparecido, o irmão que ele não via há muito tempo, inclusive. Ele vai correndo a São Paulo, quando chega lá, ele descobre, na verdade, que o irmão havia falecido. A mãe pede que ele vá até o outro lado da cidade de São Paulo para reconhecer o corpo no Instituto Médico Legal. Mas o que acontece? Ele há muito tempo está fora de São Paulo, não conseguiria fazer essa verdadeira viagem desde a periferia onde ele mora até o Instituto Médico Legal. E também, mais uma vez, numa era pré-internet, o filme se passa em meados, no iniciozinho dos anos 2000, ele não tinha redes sociais, o irmão parece que não tinha, pelo menos lá na dinâmica, no enredo do filme, ele não seria capaz de reconhecer o irmão. Eu já comentei que ele estava há bastante tempo morando no Rio de Janeiro. É nesse momento que ele reencontra na casa dele um amigo de infância e os dois vão juntos nessa jornada pela cidade de São Paulo. E ao mesmo tempo recordam de uma passagem da infância deles, quando eles foram obrigados por um criminoso da comunidade local a fazer um favor, a levar algo para eles, para entregar para alguém, certo? Essas duas histórias vão sendo apresentadas ao longo da produção e fica um filme muito legal, vale a pena você assistir. Próximo filme é um documentário, Ônibus 174. Você já deve ter ouvido falar de uma tragédia que houve aqui no Rio de Janeiro, final dos anos 90, início dos anos 2000, se eu não me engano, de um ônibus que foi assaltado na rua Jardim Botânico, ali perto do Parque Jardim Botânico mesmo. Foi assaltado por, inclusive, um criminoso, um bandido, que era sobrevivente da tragédia da Candelária, quando vários meninos de rua foram massacrados na tragédia da Candelária. O que é muito positivo do documentário, que ele mostra que aquele sujeito que realizou o assalto era uma vítima da sociedade também. Cresceu sem oportunidades, cresceu como um menino de rua, certo? E depois, sem maiores opções, teve que realizar aquele crime. O filme também vai mostrando, vai fazendo várias análises e vários comentários sobre a polícia do Rio de Janeiro, sobre a formação do policial militar do Rio de Janeiro, que muitas vezes é vítima em todo esse processo também. Passa por um processo de formação muito curto, onde não há maiores treinamentos, onde ele não é tão bem preparado assim para empunhar uma arma e ir para a rua. Esse filme acabou gerando também uma narrativa, um filme dramatizado, dessa vez chamado Última Parada 174. Curiosamente, com o personagem do André Ramiro, o Matias, de Tropa de Elite, certo?
Continuando, o próximo filme é O Caminho das Nuvens, da Cláudia Abreu e Wagner Moura. Mostra uma família vindo do Nordeste para o Rio de Janeiro, vindo de bicicleta, veja só isso, e em vários momentos dessa viagem cantando músicas do Roberto Carlos. É um filme muito bonito, é um filme muito emocionante, mais uma vez, esse tema do Nordeste no cinema brasileiro, certo? E você pode fazer até, inclusive, uma espécie de leitura comparada com o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, seja você aluno, seja você professor. Um próximo filme, um documentário bem pouco conhecido esse, Poeta de Sete Faces. Você deve ter reconhecido, deve ter feito uma analogia, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Poema de Sete Faces. O documentário aborda passagens da vida, da obra do Drummond. Tem uma parte muito legal que é o Skank, uma banda lá de Minas Gerais, que acaba musicando, acaba fazendo um clipe para um poema de Drummond. Encontrei esse filme numa locadora anos atrás, a locadora já fechou. Quando ela estava perto de fechar, cheguei lá novamente para tentar comprar o filme, mas infelizmente o filme nem constava mais no acervo deles. Mais um documentário agora, Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Dei. Se você não sabe ou se você não lembra, Simonal foi um cantor brasileiro que disputava popularidade, inclusive, com Roberto Carlos. Veja só isso. O documentário conta muitas histórias da vida, da carreira dele e muitas músicas que a gente vê hoje em dia sendo entoadas por cantores extremamente populares. Na verdade, são músicas compostas pelo Simonal, lá quando ainda era vivo, quando estava num momento muito positivo, muito frutífero da carreira dele. Mais um documentário que você precisa assistir. Agora, olha só, curiosamente, mais um documentário, dessa vez Recife Frio. Um documentário, cerca de 20, 30 minutos no máximo, fala sobre uma onda de frio muito forte, uma onda de frio gigantesca com temperaturas lá embaixo na cidade de Recife. Você deve estranhar, né? Você nunca ouviu falar disso, nunca viu em nenhum telejornal, em nenhum noticiário, notícias sobre essa onda de frio no Recife. Lógico, noticiário, notícias, né, Diogo? Com perdão do pleonasmo. Na verdade, é um documentário fake, um gênero que está em voga, que algumas produções estão surgindo. E a gente nota um humor bastante sutil nesse documentário também. Da Maria Faria Filmes, a mesma produtora de um filme lá da Cena Cinematográfica do Recife, da mesma produtora, dos mesmos diretores de O Som ao Redor, outro filme, dessa vez um longa que você precisa assistir. Próximo filme, estrelado pelo Rodrigo Santoro, um filme de 2002, Abril Despedaçado. Babei, perdão. A aula tá tão boa, tô até babando com a minha imagem aqui no celular, olha só isso. Próximo filme, Abril Despedaçado, estrelado pelo Rodrigo Santoro, filme lá de 2002, como eu já comentei, se passa no Nordeste do Brasil, mostra a rivalidade entre duas famílias, toda hora uma família acaba matando o integrante de uma outra família. E o prazo, digamos assim, para que a família possa se vingar daquilo é esperar o sangue da camiseta secar no varal. Um filme que se cogitou, inclusive, competir ao Oscar, entrar numa pré-seleção, mas não foi adiante. Há muitos outros filmes do Rodrigo Santoro, por exemplo, como Bicho de Sete Cabeças, que são muito conceituados, são filmes que você precisa assistir. Se um dia tiver oportunidade, assista também a Abril Despedaçado. Próximo filme, Orfeu, lá de 99, um filme da retomada do cinema brasileiro. Você já deve ter ouvido falar de Orfeu Negro, lá dos anos 60. É um roteiro escrito por Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes um dia estava hospedado numa comunidade carente, numa favela do Rio de Janeiro, enquanto lia uma obra da literatura clássica, ouvia ao longe tambores de um centro espírita local. A partir daí, ele resolveu transpor o mito de Orfeu e Eurídice para uma favela do Rio de Janeiro. Veio esse filme dos anos 60, depois um filme lá em 99. Um filme dessa retomada do cinema brasileiro, quando o cinema brasileiro estava voltando com bastante força, e era muito interessante ver as pessoas indo ao cinema para ver um filme brasileiro que não era, como estava sendo muito comum há bastante tempo, apenas um filme da Xuxa, apenas um filme dos Trapalhões. Não que esses filmes sejam negativos, mas a gente estava vendo o cinema brasileiro se fortalecer e se diversificar nesse momento, certo? A história de Orfeu e Eurídice, Orfeu vivido pelo Tony Garrido e Eurídice pela Patrícia França, numa favela, numa comunidade do Rio de Janeiro, em que o Orfeu era uma espécie de líder comunitário, mas que tinha toda uma rivalidade com um traficante local, vivido pelo Murilo Benício.
Um filme que de vez em quando a gente consegue assistir no Canal Brasil, mas que curiosamente não saiu em DVD, só não me pergunte o porquê. Próximo filme, 5 Vezes Favela, Agora por Nós Mesmos. Qual é a história, qual é o mote de 5 Vezes Favela? São 5 curtas-metragem, todos eles feitos por cineastas moradores de comunidade carente, certo? Por isso que se fala Agora por Nós Mesmos. O objetivo era buscar apresentar uma favela não tão violenta quanto em outros filmes como Cidade de Deus, lá de 2002. Lembrando que 5 Vezes Favela, de 2007. Um filme que eu destaco, 2 que na verdade eu destaco são Deixa Voar, que mostra a história de um menino que tem que ir até uma outra parte da favela, dominada por uma facção rival em busca de uma pipa voada, olha só isso, e um outro chamado Fonte de Renda. Mais uma vez, o protagonista desse é Silvio Guindani, um garoto pobre de uma comunidade que passa no vestibular para o curso de Direito, um curso tremendamente elitista, e nesse momento, nessa nova fase da vida dele, passa por muitas dificuldades. Também tem Gregório Duvivier estrelando esse curta-metragem. O próximo, mais um documentário, dessa vez o documentário O Riso dos Outros, que não chega a ser um longa-metragem, mas um média-metragem, que aborda várias polêmicas recentes com essa nova leva, com esse novo ciclo de comediantes que muito se aproveitou da internet, da explosão do stand-up, da TV a cabo e de outras plataformas para conseguir visualização. Tem algumas reportagens, tem algumas entrevistas muito legais com Danilo Gentili, Rafinha Bastos, professores universitários, roteiristas, atores, atrizes, todos eles problematizando essa questão da nova comédia, digamos assim, que a gente passou a viver a meados ali dos anos 2000, quase no iniciozinho de 2010, e todos os efeitos que isso trouxe para a nossa sociedade. Bom, falamos aqui sobre 10 filmes. Se você tiver algum outro que eu não comentei, pode deixar aí nos comentários. Se quiser saber mais, se quiser trocar uma ideia sobre alguns desses 10 filmes, pode deixar nos comentários também, seja aqui no vídeo, seja lá no meu Instagram, Professor Diogo Comba. A gente volta em breve com mais um vídeo. Por favor, assista aos vídeos anteriores, deixe o seu like nesse, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e colegas. Até a próxima. Que a força e a inspiração estejam com vocês.